Futebol, como assim conhecemos, foi criado no século XIX na Inglaterra. Porém, existem registros de 3.000 anos antes de Cristo que já remetem ao futebol. No vídeo de hoje eu conto para vocês a história desse esporte tão amado. Fica comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane e este é o meu canal dedicado a falar de moda, esporte, etc. E onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. No vídeo de hoje, esse canal já tem 1 ano, eu ainda não tinha falado sobre a história do futebol. Eu falei, gente, falta isso, né? Porque foi um questionamento até meu. Eu falei, gente, mas quando que exatamente começou? E eu vou trazer no vídeo de hoje alguns fatos, né? Da história de quem criou, como foi, se já teve proibições, sim, já teve proibições na época da Idade Média por alguns reis, enfim, gente, conto todo esse rolê pra vocês no vídeo de hoje. Porém, antes de começar o vídeo, por favor, deixem seu like, comentem, compartilhem e se ainda não é inscrito, bora se inscrever nesse canal. Bom, os vestígios da prática, né, do futebol, eles começam lá atrás, gente, como eu disse, em 3.000 anos antes de Cristo na China, mas não foi só na China que tivemos esses vestígios. Também foi encontrados, assim, alguns artefatos, tipo, não que exatamente igual uma bola, né, porque a gente tava falando de tempos antes de Cristo, mas de civilizações, por exemplo, japonesas, egípcias, além de gregos e romanos. Então, assim, ele é muito antigo. E também há registros em diferentes povos, mesoamericanos, da região da Mesoamérica, atual México e América Central. Então, assim, gente, ó, faz muito tempo que existe isso. Falando, né, em coroação, já que a coroação do Rei Charles III, ou mais popularmente conhecido como Carluxo, né, gente, para os mais íntimos, foi neste final de semana, assim, estou gravando esse vídeo no dia, que dia que é hoje, gente? Dia 8. E teve alguns reis que realmente proibiram a prática do esporte. Quem foram esses reis malucos que proibiram a prática do esporte? Então, o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva, bem como o Eduardo III, Henrique IV e Henrique VI chegaram a proibir a prática do esporte. Só um adendo, todos esses reis, eles foram reis na Idade Média, tá? E o futebol, assim, como atualmente a gente conhece, surgiu na Inglaterra, como eu disse, na realidade, ele surgiu de uma insatisfação popular, porque naquela época existia o rugby, que era muito popular, e, aliás, até hoje o rugby é muito popular na Inglaterra. Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo sobre o rugby, acho que eu nunca falei sobre o rugby, já falei sobre outros esportes, basquete, futebol americano, vôlei, etc., porém, acho que o rugby eu nunca falei, eu posso falar depois pra vocês. Então, algumas pessoas estavam bastante, assim, insatisfeitas com o jogo, eles decidiram renovar esse esporte. E onde que isso aconteceu, esse movimento? Foi feito na Universidade de Cambridge. Então, eles decidiram mudar algumas regras e eles criaram o futebol mais ou menos nos moldes que hoje nós o conhecemos, tá? Aí, muitas regras, obviamente, foram sendo adaptadas, né, ao longo do século XIX, como a introdução do goleiro, do árbitro, a criação do pênalti para as faltas cometidas dentro da área, essas coisas todas, né, gente? E o crescimento do esporte foi tão grande que pela Europa que levaram ao surgimento da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, em 1904, com sede, na época, a sede dela era na França, e atualmente a sede fica em Zurique, na Suíça. E inicialmente, esses eram os clubes, né, os países que integravam a FIFA, nada mais. Então, era Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Sim, gente, o Brasil, o país do futebol, ainda não fazia parte. Aí vocês devem estar te perguntando, mas e aí? Quando que o Brasil fez parte desse rolê todo? Então, um pouquinho depois. E quem trouxe o futebol para o Brasil foi nada mais, nada menos que o Charles Miller. Ele é considerado o pai do futebol, por isso tem aquele prêmio, Charles Miller, aquela coisa toda. E por que ele trouxe futebol? Porque ele voltou de uma viagem.
E quando ele trouxe o futebol para o Brasil, ele não era um esporte, o futebol não era aquele esporte super popular, na realidade ele era um esporte extremamente de elite, só da aristocracia. Então, assim, remontando lá, vamos falar, início de 1900, 1800 e alguma coisa, provavelmente quem tinha acesso a essas viagens internacionais realmente eram pessoas de poder aquisitivo maior. Então, assim, só de pensar que ele era um estudante, né, estudava fora do Brasil, voltou para o Brasil, implementou, então já dá para saber que ele tinha um poder aquisitivo um pouco maior. Então, ele trouxe o futebol para o Brasil, mas logo já foi disseminando e virou algo bastante popular, né? O resto é história, como se diz. Você já sabe o quanto que ficou popular o esporte no Brasil. Mas de início mesmo, era só para aristocracia mesmo, era uma coisa extremamente chique. Mas, aí agora, né, falando um pouquinho, né, do que, né, virou essa febre, então, de novo, né, simplesmente restou que nós hoje somos considerados a maior potência do esporte, ganhando 5 títulos mundiais, que foi em 58, 62, 1970, 94 e 2002. E falando de seleção feminina de futebol, né, falando agora da nossa história brasileira, nossas melhores, né, colocações, a gente ganhou 7 vezes a Copa América Feminina em 91, 98, 2003, 2010 e 2018, e 2 vezes os Jogos Pan-Americanos. Quanto à Copa do Mundo, as nossas melhores campanhas foi durante o jogo, foi em 2007, né, conquistando a posição de vice-campeã, e em 1999, alcançando o 3º lugar do campeonato. Então, e aí, gente, vocês conheciam essa história do futebol, seja no Brasil ou no mundo? Eu, particularmente, foi um vídeo que, né, tem já 1 ano de canal, ainda não tinha feito, mas era um questionamento que eu mesma que faria pra mim. Como que surgiu todo esse rolê? Então, hoje a gente sabe, aprendemos aqui, que ele surgiu, na realidade, até... Existem alguns vestígios que alguns pesquisadores acreditam que pode ter ocorrido até em tempos antes de Cristo. Conta pra mim se vocês já sabiam desses fatos. E é claro, gente, deixe seu like, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito nesse canal, bora se inscrever, que tem vídeo toda semana. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.